Eu saí do ventre da minha mãe, e eu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo faz parte do livro de Jó, o sétimo livro mais vendido da Bíblia, o Antigo Testamento. A história de Jó conta a história de um homem temente ao Senhor, um homem que perdeu tudo, porém continuou fiel à sua fé. Uma história repleta de tragédias e eventos marcantes da vida de Jó, e com certeza uma das histórias mais complexas e bizarras da Bíblia. Oi, eu sou o GBS. A história de Jó é documentada no livro de Jó do Velho Testamento. Muitos estudiosos e intérpretes acreditam que a história se passa na época dos patriarcas, aproximadamente entre 2000 a 1500 a.C., época de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia conta que Jó era um homem reto e temente ao Senhor. Ele ficava localizado na terra de Uz. Não sabemos exatamente onde essa terra fica localizada nos dias de hoje, mas é provável que fique na região do sul ou sudeste de Israel, próximo à Jordânia, do Oriente Médio, do norte da Arábia Saudita a uma área próxima à Síria. Jó era o homem do Senhor e era o mais rico do Oriente Médio. Segundo o livro de Jó, a riqueza de Jó era medida principalmente pelos seus rebanhos, servos e propriedades. Antes de suas provações, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitos servos. Em uma estimativa baseada no valor atual dos seus rebanhos, a fortuna de Jó poderia ultrapassar os 200 milhões. Mas essa é apenas uma comparação moderna, já que sua riqueza era medida em animais, servos e propriedades, e não em dinheiro. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Em paralelo a isso, um lugar distante, descrito como o lugar em que os filhos do Senhor se apresentam a Deus, o diabo estava rondando a terra e ele se encontra com Deus. E Deus começa a conversar com o diabo. O Senhor comenta sobre seu servo Jó, o chamando de reto e temente a Deus. O diabo responde: e se eu tirar tudo o que Jó possui? Seus rebanhos, sua saúde, seus filhos? Será que ele ainda te amará e não te amaldiçoará? Deus responde que Satanás pode tocar em tudo o que Jó possui, mas não pode ferir o próprio Jó. É interessante como o próprio Deus começa a falar de Jó para o diabo, dando a entender que ele queria que o diabo fizesse tudo o que ele iria fazer posteriormente com Jó. Enquanto essa conversa acontecia nos céus, na terra, nada parecia fora do normal. Mas tempos depois, na terra de Uz, a vida de Jó mudaria completamente. E tudo isso em um único dia. Uma sequência de tragédias começaria a destruir tudo o que ele havia construído. Passou-se um tempo. Em uma manhã calma, com o sol bonito, cheiro da terra molhada, pois aravam os campos enquanto as jumentas pastavam por perto. Tudo parecia normal. Jó estava cuidando de suas propriedades. Foi quando o mensageiro se aproximou, correndo, parecia estar muito cansado. Ele começou a comentar sobre o povo de Sabaus. Os Sabaus, o povo guerreiro da região. O mensageiro disse que eles roubaram todos os bois e as jumentas, mataram os servos à espada e deixaram apenas um sobrevivente para levar a notícia. Mas antes mesmo que o mensageiro terminasse de falar, outro chegou desesperado. As 7.000 ovelhas foram consumidas em instantes. Os pastores desapareceram junto delas. O campo ficou marcado por cinzas e silêncio. Nenhum som do rebanho. O chamado humano, apenas destruição completa.
O diabo começou a se mexer e as tragédias estavam longe de acabar. Antes que Jó tivesse tempo para reagir, o terceiro mensageiro aparece. Dessa vez, a origem do ataque não era o céu, mas o chão. Os caldeus haviam organizado uma investida estratégica. Dividiram-se em 3 grupos, cercaram os camelos, o símbolo de riqueza e poder comercial, e atacaram com precisão militar. Em um minuto, os 3.000 camelos desapareceram. Os servos que estavam com eles foram mortos, sem chance de defesa. A riqueza de anos foi varrida como poeira, levada pelo vento do deserto. A cada passagem bíblica, o homem mais rico da terra diminuía suas riquezas, mas todas as notícias eram de bens materiais. Danos que poderiam sim ser reparados. Porém, Jó não contava com a maior desgraça em sua vida. Isso destruiria completamente o seu coração. O quarto mensageiro veio diferente dos outros. Ele não estava apenas ferido, estava destruído por dentro. Seus 7 filhos e suas 3 filhas estavam reunidos em uma casa, celebrando juntos como costumavam fazer. Uma rotina de família, momentos simples, que parecia ser o último momento. Um vento forte vindo do deserto atingiu a estrutura com violência incomum. A casa não resistiu, desabou por completo. Nenhum grito, nenhuma indagação. Apenas um enorme vazio que era incômodo e agoniante. Todos foram mortos, sem nem pensar, sem nem ouvir, rápido e totalmente fatal. Agora não havia mais rebanhos, não havia mais servos, não havia mais herdeiros. O homem que era considerado o mais rico do Oriente estava sozinho, diante de um vazio absoluto. Não sobrou nada para Jó. E ainda assim, a noite daquele dia ainda não havia terminado. A noite caiu sobre a terra de Uz com um peso impossível de descrever. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, era a ausência de tudo o que antes dava sentido à vida de Jó. Os servos que sobreviveram já não corriam, já não havia para onde correr. Cada um deles carregava a própria missão do mesmo terror. A ruína total de um homem que era símbolo de prosperidade. E então, no meio desse vazio, Jó se levantou. Ele não gritou, não perseguiu culpados, não tentou reverter o irreversível. O texto diz que ele rasgou suas vestes, o gesto antigo de luto profundo, e raspou a própria cabeça, sinais eternos de dor que não cabia mais dentro do corpo. Ele caminhou até o chão e se prostrou. Ali, cercado pelo que restou de sua vida, ele fez algo inesperado, algo que ninguém imaginaria, mesmo após tudo que aconteceu com ele. Ele adorou e disse palavras que atravessariam os séculos. Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Qual o sentido? Por que você fez isso, Jó? Você perdeu tudo. O seu Deus não te protegeu, não protegeu suas riquezas, não ajudou os seus familiares, o seu maior ganho. E mesmo assim você adora esse Deus. Qual é a explicação? Alguém que não acredita no Deus de Jó e todo o seu poder jamais conseguiria entender o amor de Jó por Deus. Mas a história de Jó ainda não havia terminado. Uma nova provação se aproximava, não mais contra seus bens ou sua família, mas contra aquilo que ainda estava intacto: o próprio corpo. O silêncio daquela noite seria quebrado novamente. No dia seguinte, Jó não encontraria alívio, encontraria dor. Feridas começaram a surgir em sua pele. O homem que era antes respeitado por todos, agora se encontrava sozinho, afastado da cidade. Ele pegou um cacto de cerâmica para se coçar. Tentou aliviar uma dor que não dava descanso. Cada gesto era lento, pesado, como se o próprio corpo estivesse se tornando um inimigo. E mesmo assim, ele permanecia ali, sem riqueza, sem filhos, sem servos e sem saúde. Foi nesse momento em que sua esposa disse:
Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó diz assim: com uma louca falas tu. O diabo age para fazer o Jó se entregar, mas Jó não demonstra sinais de fraquezas. Porém, a pergunta que pairava não era simples: por que isso aconteceu com ele? E passou-se um tempo. 3 amigos chegaram para visitar. Ao verem Jó de longe, eles mal conseguem reconhecê-lo. O homem que antes era símbolo de prosperidade, agora está sentado sobre cinzas, coberto de feridas irreconhecíveis. Em silêncio, eles se aproximam, e por 7 dias e 7 noites ninguém diz uma palavra. Não há consolo que pereça suficiente, não há explicação que faça sentido, apenas silêncio compartilhado diante de uma dor que ultrapassa qualquer língua humana. Mas o silêncio não dura para sempre. Quando Jó finalmente fala, ele não amaldiçoa Deus, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. A partir daí começa um longo debate. Os amigos tentam explicar o sofrimento de Jó. Ele estaria passando por isso porque ele cometeu o pecado. E por isso ele está sofrendo. Mas Jó não aceita essa resposta. Ele insiste que é inocente, que não há culpa que justifique tamanha destruição. Os discursos se repetem. Cada fala parece tentar preencher o vazio, mas acaba apenas ampliando o peso da pergunta. Até que surge uma voz que ecoa forte, mas jovem. Deus fala com Jó e diz: quem é o homem para compreender tudo o que existe? Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, da criação do mundo, no mar e seus limites, nascimento da luz e nos ciclos da natureza? Deus vê muito além do que pensamos. Jó não entende todas as coisas. Deus só pede que Jó confie nele. Nesse meio tempo, houve um redemoinho muito forte. Depois do redemoinho, o cenário muda mais uma vez. Deus não apenas fala com Jó, ele também confronta diretamente a forma como seus amigos interpretaram o sofrimento. A narrativa aponta que, para a restauração, e toda a vida de Jó é reconstruída, seus bens são restaurados e multiplicados. Novos rebanhos surgem como se a terra voltasse a responder à sua presença. Ele volta a ter filhos, não como substituição do que perdeu, mas como continuidade da vida que seguiu adiante. E a história termina com Jó vivendo muitos anos depois disso, vendo gerações crescer ao seu redor. Mas o mais importante não é a restituição material, é a transformação. Jó não é mais um homem que apenas conhecia Deus por tradição, explicação e relato. Ele se torna alguém que atravessou o silêncio. O livro encerra sem responder completamente à pergunta inicial. Em vez disso, deixa uma marca. Nem todo sofrimento tem uma explicação acessível ao ser humano. O livro de Jó com certeza tem uma das histórias mais frias e complexas da Bíblia, com vários temas e subtemas muito bons. Um livro que em alguns momentos se passam bem antes de Gênesis. A história de Jó é uma verdadeira lição de paciência, fé e compreensão.